A vez do amor chegou, enfim. No dia de falar em cores vivas e diversidade, Favela Talks recebe Priscila Nogueira, uma das funkeiras mais conhecidas do Brasil. Lá diretamente de Marechal Hermes, há mais ou menos 6 anos, ela apareceu dançando na web e viralizou. De lá pra cá, o mundo ficou pequeno pra ela, né, gente? Papo retíssimo, ela é inspiração pra uma cena inteira de mulheres trans e travestis na música pop brasileira. Ela dá aula de representatividade LGBTQIA+, e respeito, acima de tudo. Ainda não reconheceu? Eu tô falando da Pepita, gente! Favela Sounds é realizado pela Unnome Produção e Comunicação e pelo Instituto Soma Cidadania Criativa, com patrocínio da Oi, através da Lei de Incentivo à Cultura do DF, recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF e fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. Secretaria de Turismo do DF, Governo de Brasília e Prêmio Funarte Festivais de Música de 2020. Favela Sounds conta ainda com o apoio da Oi Futuro, Fiat, Budweiser e Rádio Cultura FM. Favela Sounds é a vez do amor. E logo mais você assiste ao show do rapper brasiliense Amaro no palco 6161. Agora eu tô doida pra falar isso, meu Deus. Ei, Pepita! A vez do amor chegou, enfim. Gente, sério, o Favela Talks de hoje tá o auge do auge. E não é a primeira vez que a gente está com ela, né? Nas nossas rolês de Favela Sounds. Cadê essa deusa que está aqui comigo hoje? E primeiro eu quero agradecer muito sua presença, Pepita, mais uma vez conosco. Obrigada. Eu que agradeço, eu agradeço muito o convite de vocês. A primeira vez que eu pisei no evento de vocês em Brasília foi maravilhoso. Desde o rapaz que me levou no carro até a hora que eu subi no palco e senti a energia dessa família aí de Brasília e de outros estados que estavam aí nessa festa junto. Então, muito obrigada a você. Muito obrigada por ter acreditado em mim, no meu trabalho. E eu espero que eu tenha feito um trabalho maravilhoso para vocês. É a gente que ama, é louco por você desde antes do festival acontecer. E aí agora que ele acontece, a gente pode fazer essas coisas. No online a gente tenta ter você e a gente quer ter Pepita sempre, em tudo. Então é só convocar. Me convocando, eu tô junto. Com certeza. Como tu é a funkeira mais papo reto do Brasil, eu te chamo hoje para falar de ativismo, de representatividade LGBT e dar um monte de dica massa para aquela galera que sonha de viver de música, porque a gente está muito conectado nisso tudo. Sim. Então, primeiro eu queria falar um pouco você já começou a falar um pouco do festival, então eu vi que você está lembradíssima do rolê. Sim, sim. Ele é criado para propor realmente uma mistura de linguagens artísticas e musicais do Brasil e propor um intercâmbio mesmo entre esses artistas, né? Não à toa ele é feito na Esplanada dos Ministérios, porque a pauta LGBT quase nunca, não só LGBT, que ela é uma das pautas do festival, mas a representatividade periférica quase nunca está ali naquele território da Esplanada. Conta pra gente o que é pisar naquilo ali, e qual a importância de ter artistas periféricos pisando naquele território? Eu acho que é um enorme prazer. Eu amei. Me senti muito lisonjeada de pisar ali, com tanta gente que acredita nelas, que tem consciência que elas podem ser o que elas quiserem. Eu acho que esse negócio de porque é uma periferia, porque ela é do norte, porque ela é do sul, não. A gente tem direito a alcançar todos os espaços na hora que a gente quiser e da forma que a gente quiser. Esse lugar é nosso também. Então, eu acho que é forte, foi muito gostoso, foi muito gratificante. E essas pessoas têm que entender que eles não são dono daquele espaço. Se eles estão lá, a gente colocou eles lá. Então, aquele espaço é nosso também. Apesar de ser um lugar que às vezes está coberto de saco de merda e de lixo ali, mas fazer o quê? A única coisa que a gente pode fazer é a mudança disso. Prestar atenção em quem você consome, em quem você vai dar seu voto, em quem você vai acreditar no tom de uma palavra que ele te falou. Será que quando ele estiver sentado naquele lugar ele vai fazer por você? Então sempre acredita em você. Nunca acredita em ninguém, porque as pessoas, quando elas sentam numa cadeira, ou então quando pegam um número maior na sua mão, elas esquecem de muita coisa.
sem dúvida alguma. E que tenham mais favelas sounds ali na Esplanada e que pessoas periféricas, pretas, trans, possam estar ali, né? Todas as pessoas possam pisar ali, qualquer um, até você que está assistindo esse vídeo, que tem sonho de viver de música, não desista. Eu não vou dizer para você e para você de casa que é fácil, não é. Não é. Eu já tropecei, eu já caí, eu já levantei, a vida já beliscou minha orelha, a vida já me deu moca, cascudo, mas eu nunca desisti. Já fui coberta de esperança. Eu vou fazer isso por você, eu vou te ajudar. Se eu, como uma travesti, no país que mais mata travesti, não corresse atrás dos meus sonhos e dos meus objetivos, botasse a cara, eu acho que hoje eu não estaria aqui conversando com você. Eu seria mais uma no meio dessa multidão que merece respeito, igualdade e espaço. Então, a dica que eu dou para você é uma só. Junte seu dinheirinho. Logo quando eu comecei, vou te contar um fato para vocês que estão assistindo também. Logo quando eu comecei, eu fazia muito show no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, que eu ganhava um copo de guaraná natural e um cachorro-quente. Eu dançava num palco que não tinha uma estrutura para me dançar. Eu andava de Kombi ou perua para ir em alguns estados, que faz de um bairro para o outro. E eu só tinha o dinheiro para pegar aquela Kombi, porque eu não tinha cachê. Era um guaraná natural, em alguns estados tem um nome, né? E um cachorro-quente. E aí a vida foi me batendo. A vida foi me batendo, muitas pessoas acreditaram em mim, acreditam em mim até hoje, e me deram oportunidade. Entrei muito em comunidade de DJs que falaram assim, bota a tua voz aí. Eu chegava lá, só tinha um microfone dentro de um estúdio pequenininho. E eu botei A Procura de um Homem, Uma Vez Piranha, tudo em estúdio, que ninguém deu nada por esse estúdio. E eu acreditei em mim. E eu pagava com meu dinheirinho quanto era uma produção. Naquela época, uma produção era R$ 70. Uma pessoa que ganhava um cachê de cachorro-quente, como é que ia juntar isso? Então, eu sempre juntei dinheirinho de algumas coisas assim, que minha mãe me ajudava com alguma coisa. Então, namorados me davam para fazer unha ou então fazer o cabelo. Eu juntava aquela merrequinha e pagava uma produção de música. E a vida foi passando. Foi acontecendo, eu fui fazendo músicas, eu fiz hits, sim. Eu acho muito bacana quando as pessoas me dão um rótulo de eu ser a primeira travesti funkeira do Brasil. Isso é um rótulo muito bacana de eu receber. Mas eu não subi em cima da cabeça de ninguém, eu não dei banda em ninguém. Tudo que eu fiz foi pelo merecimento da minha pessoa. Eu sou Priscila, criei o personagem Pepita sozinha. E tenho muito orgulho de ter feito isso. Então eu vejo que tem muitas pessoas que elas escutaram o primeiro não, elas já se fecham. Eu escutei o primeiro não, me sujeitei a ganhar um cachorro-quente, um Guaravita, depois eu conseguia fazer... Meu primeiro cachê, quando eu ganhei, foi R$ 150, parecia que eu estava ganhando milhões, entendeu? E assim foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e hoje eu me tornei essa profissional que eu me tornei e consigo ajudar algumas pessoas na minha equipe. Eu tenho uma equipe de quase 9 pessoas que trabalham comigo e todos são felizes no cargo que têm trabalhando comigo. Então, eu tenho muito orgulho do meu trabalho, eu tenho muito orgulho de pisar em palcos como do seu evento, que sempre me recebeu com tanto carinho. Foi o primeiro, mas eu quero voltar mais vezes e eu faço parte desse pelotão. Então, me convocou, eu piso nesse exército, sim. Porque foi um lugar que passou muita gente bacana, passou muitas pessoas com muito sonho, passou gente que fez história no funk, como Daisy a Tigresa, Daisy Tigrona, ela pisou nesse palco. E outra que eu amo também, que é uma pessoa que eu já consumia na minha casa, meu produtor tinha me apresentado ela e eu consumia na minha casa, que se chama Titica. Eu amo a Titica, eu amo o trabalho. Eu ia falar dela agora com você, porque a história que você contou dos R$ 70 tem tudo a ver com ela. A Titica, nossa parceria Favela Sounds, e ela deu tão certo que 2 anos depois dos eventos que ela vinha fazendo, a gente trouxe ela para fazer turnês aqui no Brasil. Sim. E aí surgiu aqueles feats com a Pablo, coisas maravilhosas. E o que você falou vai muito ao encontro do que ela diz, assim. Se ela não investisse o pouco, você acha, ela não tinha grana. Até 2019, ser gay em Angola era proibido.
E essa mulher Sim, virou a rainha do Okuduro. E eu acho que eu você, amo. de alguma forma, você falou que esse reconhecimento é interessante, de mulher trans no kuduro, no funk, desculpa, sendo a primeira e tal, mas eu acredito que você seja, mais do que isso, uma das mulheres mais importantes do funk. E eu quero falar um pouco Sim, disso. Você tocou nos vamos. estúdios, a gente está sempre, Favela está sempre permeando os pequenos estúdios periféricos, conhecendo os novos Sim, talentos e tal. E a Titica falou muito para a gente sobre como era ser uma estrela LGBT num país onde era proibido. E essa relação, né? Pô, embaixadora da ONU e proibida de mostrar afeto no próprio país. Enfim, me conta como foi a sua relação de mulher LGBT, mulher trans, na comunidade funk, principalmente no início, que a gente sabe que não tinha uma abertura grande nem comercial. nenhuma. Mas, amor, eu posso te falar uma coisa? Eu nunca passei preconceito nenhum, nem em roda de DJ, nem em encontros de MCs. Eu sempre fui muito respeitada, assim. Eu acho que o respeito comigo é uma via de mão dupla. Ele vai e ele tem que voltar também. Ele não pode só ir e não voltar para mim. Então, eu já gravei com muitos DJs de comunidade, amo gravar com eles, sou muito bem recebida no estúdio deles e a maioria deles escreve música e me liga e fala, eu quero que você interprete essa música. Eu fico muito feliz. Então, assim, eu não sofri esse preconceito, eu não posso falar, eu sofri preconceito quando eu entrei no funk. Não. Primeiro eu entrei como dançarina, depois eu botei a minha imagem cantando e nunca sofri preconceito nenhum. Sempre fui muito abraçada, assim, sempre muito respeitada. Sempre ouvi eles falarem assim, porra, foda, representa no funk. Então, assim, eu amo funk. O funk mudou a minha vida e muda a vida de muitas pessoas que trabalham comigo, apesar de ser um ritmo muito criticado por muitas pessoas, mas se não te tocar numa festa, não é uma festa bacana. Então é uma hipocrisia, sabe? De você julgar o funk e consumir o funk escondido. Eu acho que existe funks e funk, músicas e músicas. A única coisa que a gente tem que entender é respeitar. Se você não consome, de repente seu vizinho do lado consome e se sente confortável em falar minha xereca é de mel, uma vez piranha, pau no cu do mudo. Aí é um direito da pessoa de querer falar isso, entendeu? Então eu acho que eu sempre fui muito respeitada, eu tenho muito orgulho de ser funkeira, porque eu sou funkeira raiz, eu canto funk mesmo. Então eu tenho muito orgulho disso. E nunca sofri esse preconceito que eu sempre me fazem essa pergunta, então não tem como eu inventar, sofri sim. Não, não. A gente não está aqui para mentir, a gente está aqui para falar a verdade e eu não estou à procura de visibilidade, eu estou à procura de espaço meu de direito. Eu acho que tenho certeza que a Titica e outras manas, a gente quer o nosso espaço de direito, de trabalhar, de sustentar e realizar os nossos sonhos. Então, eu nunca passei por preconceito nenhum. Eu agradeço, e sempre vou agradecer todos os DJs de comunidade, toda vez que eu pisava numa comunidade, eu pisei no Bar da Gaiola junto com o Renan da Penha e fui muito bem recebida desde a hora que eu desci do meu transporte até a hora de subir no palco para cantar na comunidade. Então eu não tenho isso. Eu quero agradecer a comunidade da Vila Cruzeiro, eu quero agradecer a Vila Aliança, Jacarezinho, todas as comunidades, Rocinha, todas as comunidades do Rio que sempre me receberam muito bem e sempre tocaram a minha música no baile. Então, eu sou muito feliz, já tenho acho que uns 2 meses ou menos, eu lancei uma música com uma DJ que eu amo, que é Yasmin Turbininha. E Eu tá no amo nosso essa line desse ano DJ. de novo, numa festa na Twitch, ao vivo. Maravilhoso. Olha, Sapatão, amo, o melhor amo. sapatão do Rio de Janeiro. Eu acho a melhor profissional na área que ela faz, ela é muito foda. Eu fiz um Criadora, funk né? com ela, logo a gente vai lançar um clipe junto, então, sobre isso que eu falo, sobre pessoas que Sim. acreditam em outras. E Então, eu nunca passei. uma coisa que fala um pouco é de como o ambiente funk, o baile funk é tão Sim, democrático. Como LGBT também frequentei muitos bailes e nunca tive nenhum problema, nenhum problema, nenhum problema. sim. E É o isso é que eu bom falo pra demais, você, né? é a via do respeito, é a via do respeito. Sim, Você está entrando numa terra que, querendo ou não, existe uma hierarquia, então a gente só tem que respeitar. É o exato. respeito deles, é a norma deles e acabou. Então, assim, eu sempre, quando eu morava no Rio, hoje eu moro em São Paulo, eu sempre curtia muito baile e eu amava baile de comunidade.
Ia, saía do baile, passava na minha padaria, comprava o meu pãozinho, comprava o meu frango assado, minha Coca-Cola já estava cheia de curicutuco, já estava meia bêbada, ia para casa, comia, dormia. Eu sou mais pesadão, como você vê, então eu tô de sarapatel no fim do baile, assim, na Vila Cruzeiro, né, gata? Tudo. É o jeito. Amor. Gata, É sobre amiga, você é isso? muito articulada. Eu tenho uma pergunta que eu sempre quis te fazer. Pepita, Sim. vereadora, rola? Sim, sim. Rola? Claro que rola. Se Eu, como fosse, uma tivesse sido no travesti, Rio, eu ia. quero alcançar. Eu, como uma travesti, eu quero alcançar todos os espaços. Todos os espaços que você imaginar, eu vou alcançar. Você vai me ver, eu já apareci uma vez numa telona no cinema, vou aparecer mais 2 vezes, que eu acabei de gravar 2 projetos maravilhosos. Então, eu quero saber de tudo. Me tornei apresentadora, de apresentadora me tornei escritora, que lancei o livro Hashtag Carta para Pepita. Então, assim, eu quero tudo. Eu quero tudo que for meu, eu quero abraçar e fazer o meu de melhor. Então, se eu tiver que carregar esse cargo de vereadora, eu vou fazer o meu de melhor. Entendeu? Eu vou fazer pelo certo. O certo é o certo, o errado é o errado. Então não Eu já quero. pode se iludir. A gente não pode se iludir por número, sabe? E se eu botei a minha cara ali, eu quero fazer a mudança daquilo dali. Se eu consigo fazer a mudança no meu corpo, no meu rosto, na minha casa, eu consigo tentar fazer uma mudança no país que precisa de igualdade, que precisa de respeito, que precisa de empatia. Algumas horas atrás, eu estava vendo uma reportagem de um senhor que passou por um racismo dentro de uma loja, que ele teve que ficar pelado. Eu achei isso um absurdo, isso, gente. E ele Sim, chorando, dizendo que ele não pegou nada, e mesmo assim as pessoas não acreditando. O cara teve que se sujeitar a tirar a roupa toda. terrível, Gente, terrível. fora isso, aquele caso que aconteceu em Pernambuco, daquela mana que foi colocado álcool nela e tacado fogo Nossa. nela viva. Então tem muita coisa que está acontecendo que eu acho que a gente está se fazendo de cego em alguns momentos. Então eu acho que a transfobia tem que ser crime mesmo, mas não é crime de fala, é crime de atitude, entendeu? E de Então um eu vejo controle que tem muito coletivo, né? Você viu coletivo, alguém é na uma rua, chama, isso. denuncia. Chama, se mete, se envolve. Não adianta você querer. Eu fico puta quando as pessoas falam essa frase, que é biscoito, tá militante. Amor, preste atenção numa coisa. Eu nunca servi o exército nem aeronáutica, então eu não sei o que é militar. Eu sei o que é vivência, eu sei o que é sentir na pele, eu sei o que é você ser expulsa de um banheiro, eu sei o que é você sentir uma dor do cara perguntar se você mija em pé, se você mija sentada. Entendeu? Isso eu sei que é dor. Então eu posso falar, esse é meu lugar de fala, não é o seu lugar de fala. Entendeu? Então eu acho muito engraçada essa hipocrisia das pessoas. Eu sou Priscila, me aceito como Priscila e quero ser tratada como Priscila. Eu não sou o travesti, eu sou a travesti. Então eu mereço respeito. Então, às vezes, o respeito tem que começar dentro da bandeira. Eu não posso cobrar o respeito do filho da puta que tá lá fora, porque ele não sabe o que eu passo. Ele finge que sabe o que eu passo e me tira de palhaça. Mas dentro da bandeira tem que existir o respeito. Eu te respeito e Total. você me respeita. Eu não sou melhor do que você em nada. Eu ia A até te única perguntar coisa, isso. a É, única coisa, amiguinho, que a gente quer é o lugar ao sol. Eu quero chegar numa loja e ver uma travesti me atendendo. Eu quero viajar de avião e uma comissária de bordo ser uma travesti. Eu quero ir uma advogada a travesti. Eu quero uma dentista travesti. Eu quero uma travesti, uma professora travesti de faculdade e sendo respeitada. Eu quero ver manas igual a mim, travesti, de carteira assinada. É sim. isso que eu quero, entendeu? Então eu não quero saber de visibilidade. Eu não estou à procura de visibilidade, eu quero o meu espaço de milhões de manas igual a mim, entendeu? Eu quero ir e vir e não escutar ninguém falar gracinha pra mim. Uhum. Ah, você é isso? Eu sou o quê? Será que é por eu querer ser feliz te incomoda tanto? Então o erro não é meu, amor, o erro é seu. O defeito está com você. Mas para botar no rabo de uma pessoa é mais fácil você falar que a pessoa é aquilo, aquilo outro. Eu entendo. Mas quem precisa de ajuda aqui é você, não sou eu. Sim. Então, assim, é muita coisa que acontece que eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de a gente vai fazer a união. Eu fico muito impressionada quando acontece um fato.
de alguma transfobia, de algum racismo, de alguma outra coisa desse fato, e as pessoas me marcam para mim me posicionar. Lindo. Quando eu abro esse olho aqui, eu já estou me posicionando para enfrentar esse país que eu vivo. Então você não precisa me ensinar a me posicionar. Porque quando você vem com a história me marcando, eu já assisti o fato. Eu só preciso entender. Porque para você se posicionar de uma coisa, existem dois lados. Entendeu? Então você não pode chegar e falar, quando você vai ver, opa, não foi isso não, Pepita, não foi isso não. Era ex-namorado dela, deu uns tapas nela e eu, tá. E eu vim com mó textão, filho da puta, transfóbico do caralho, não. Hoje eu aprendi a ouvir os dois lados, eu quero entender os dois lados. Posicionamento é isso. Não, então, e se eu a acho senhora que não falta... fosse posicionada, né, meu bem? A senhora não estava nem aqui. Com certeza. Então eu acho muito engraçado isso. Pepita, fala sobre isso. Pepita, se posiciona sobre isso. Não precisa, linda, não precisa me mandar, porque se eu não ver, as pessoas que cuidam da rede social me mandam no meu WhatsApp e eu já vejo, já fico sabendo, já faço um story, já me posiciono. Não é você que tem que explicar para a gente se posicionar. E você que me marca para me posicionar, você também pode se posicionar. Você também pode mudar esse jogo. Fazendo um story, marcando um amigo teu que você sabe que é preconceituoso, marcando um amigo teu que você sabe que é transfóbico. Marca ele. Ele que precisa ver um fato dele para ele acordar. Não sou eu que preciso. Eu sinto essa dor, eu sinto esse beliscão 24 horas por dia. Quando eu entro no shopping, quando eu entro no mercado, aí as pessoas podem de repente falar assim, não, Pepita, mas você é uma pessoa pública. O preconceito vive do meu lado 24 horas. É uns olhares assim, tá, tá, tá. Amiguinha, eu vou falar uma coisa pra você. Toda roupa que eu boto, eu sempre me acho linda. Mas aqui embaixo, eu tô vestida com colete. Eu nunca consigo botar uma roupa sem um colete de baixo. Sabe por que eu uso um colete? Outras manas igual a mim usa? Pra enfrentar esses dedos aqui que botam em cima da gente. Que a gente é isso, que a gente é aquilo, que a gente é mau caráter, que a gente tem que morrer. A facilidade que as pessoas têm de entrar nas nossas redes sociais e ofenderem a gente, parece que meu cu é sujo e o dele é muito limpo. Sabe? É sobre isso. Então a gente tem que mudar essa história. Você vê uma transfobia numa rede social, você tem que se meter. Você tem que ir lá no Instagram desse filho da puta que xingou, dessa mulher desnecessária que xingou e denunciar. A união sempre vai fazer a força. Para mim não é um ditado popular. Eu sou uma formiga no meio dessa multidão e eu tento fazer o melhor. Por que você não pode fazer? Total. Sabe? É muito assustador isso. Você sabe que sem querer você entrou no tema desse ano do festival. Esse ano a gente está falando da Vez do Amor. A gente passou por muitas coisas muito ruins em termos de discurso de ódio e tudo mais. Coisas das quais você está vacinado, eu tenho certeza, e prontíssima para responder. Quem não tem tanta visibilidade assim, às vezes sofre um pouco mais com isso. E a gente tem visto cada vez mais gente sofrendo com isso. A gente sabe que isso tem motivo, tem dono, não precisa nem dizer o nome, mas sabemos que há um movimento de desinformação no Brasil e tal. E essa edição veio para falar do combate à desinformação, de como a gente pode pensar numa ética de amor para a nossa sociedade, como a gente pode basear todas as nossas relações daqui para frente pensando em amor, e não pensando que ele é escroto, ela não presta, e é eu contra o mundo, é essa coisa do coletivo. E aí, isso tudo mexe muito com a gente, porque ano passado, quando a gente acompanhou o seu casamento, foi uma coisa de louco. Inclusive, eu posso te dizer que a Pepita também ficou muito louca com isso, me mandou mensagem e tudo mais. Essas coisas estão muito conectadas. A desinformação, eu tenho certeza que você sofreu muito com isso. Eu queria que você comentasse um pouco desse processo de se casar, esse direito que você tem. Você tem direito a ser vereadora, mas a casar, pô. E como está a questão da saúde mental em relação a isso tudo? E quais conselhos você daria para essas pessoas que estão precisando, né, se cuidar um pouco mais nesse momento tão difícil?
Então vamos por parte. Primeiro, dia 19 de setembro eu pisei no altar junto com o Kaique Nogueira, que é meu digníssimo esposo, e foi maravilhoso para mim isso. Foi um dia muito importante para mim e para milhões de pessoas que achavam que o amor não existia. O amor existe. É só você querer ser feliz da forma que você quiser ser. E a família tradicional é minha família. Quem faz a família tradicional sou eu, da forma e da maneira que eu quiser. Eu não sei se você sabe, mas eu estou no processo de adoção e vou ser mãe. Em breve vocês vão me ver com uma princesinha no braço, que vai ser tudo para mim. Porque a Valéria me ensinou a ser a filha maravilhosa que ela tem. E ela me ensinou a ser a melhor mãe. Então eu vou ser a mãe que a minha filha vai precisar ter. Vou ser amiga, parceira, vou entender, vou respeitar, vou apoiar. Eu posso falar. Eu posso dizer, não vou aceitar ninguém fazendo isso para minha filha. Ninguém dizendo que a mãe dela é uma travesti. Não vou aceitar. Então, a rede social, às vezes, ela te ajuda, mas às vezes ela te atrapalha muito. O meu processo com a rede social mental é um só. Ela não me domina, eu que domino ela. Então, eu falo o que eu quero falar, do jeito que eu quero falar. Se você não gostou, existe um botão chamado bloquear. Se você não tiver coragem, deixa que eu faça isso por você. Eu mesmo vou lá e te bloqueio. Você não é obrigado a me consumir, mas você é obrigado a me respeitar nas minhas redes sociais. E eu só consumo quem agrega alguma coisa na minha vida, de tudo. De assunto, de empoderamento, de visão, de inteligência, de tudo. Porque eu acho que isso ajuda muito a nossa mente a trabalhar de uma outra forma. E eu tenho os dias também que eu não quero aparecer na rede social, eu quero me entender como ser humano. A dica que eu dou para vocês que estão assistindo esse vídeo, faça isso. Não deixe o telefone dominar a sua vida. Você pode dominar ele. Hoje eu não quero pegar um telefone. Hoje eu vou arrumar meu guarda-roupa, hoje eu vou fazer um bolo para me lanchar, hoje eu vou hidratar meu cabelo, hoje eu vou treinar, hoje eu vou limpar meu quintal, hoje eu vou passear com meu cachorro. Sabe? Ocupa a sua mente. Você vai ver que um dia sem internet, a sua mente vai mudar muito, muito. Eu tenho como te provar isso. A sua mente vai ter um outro impacto com você. Porque tudo que acontece na internet, você quer entender, quer compreender, ou então quer se meter. Aí depois você não entendeu por que você se meteu. Você não entendeu por que você postou aquilo no teu feed e o povo tá te xingando. Entendeu? Aí você viu o fulano falando de ciclano, mas você só escutou um e o outro. Existe a vítima e o acusado. A gente tem que entender essa balança. Então, quando muita gente vai numa rede social e só culpa uma pessoa, procura procurar a vítima, ou procura saber quem foi o acusado. Entendeu? Existem os dois lados para isso. E a internet é você que paga. Seu 4G, a sua operadora. Então, o dia que você não quiser curtir a internet, é só você apertar o botão e não seguir os seus dados móveis, entendeu? Ou então não botar no Wi-Fi de ninguém, porque o telefone é seu, só você sabe a hora que você quer mexer. E Isso aí é eu tão comecei... recente, né? Pra gente estar tão robótico. Isso é uma coisa que eu comecei a entender, que eu poderia... brincar de forca com meu marido, que eu poderia jogar um dominó, que eu poderia assistir uma série, e o telefone ficaria ali. Então, eu trouxe isso para minha casa. Eu só trabalho dia de semana, final de semana eu não mexo no telefone. Eu já tenho uma equipe que trabalha comigo a semana toda, então eles cuidam de tudo que for nas minhas redes sociais. Eu peço desculpa às pessoas que me mandam mensagem e eu não consigo responder. Mas quando a minha equipe vê que é uma mensagem de pessoas que precisam de ajuda, eu vou lá, dou uma força, mas eu não preciso explanar nas redes sociais que eu fiz a minha parte. Quem faz o bem não precisa mostrar que fez o bem, porque senão não veio do coração, veio da visão. Isso não é legal. Total. E agora, eu queria terminar contigo já. Oh, João, que Essas pena. janelas do audiovisual digital, saco, né? Nem o digital deixa a gente aumentar muitas coisas. Mas eu quero falar de Não, música, que a gente se conheceu por causa de vamos. música. E eu sei que você está Sim, cada dia mais envolvido em feats, e você acabou de fazer um sim. babado com a MC Mari, que está no nosso line desse ano, inclusive. Rainha. Eu amo MC Mari. Eu amo MC Pois é. Mari.
A primeira música que eu escutei dela é Xereca de Mel e eu me apaixonei, virou um hit na minha casa. E a voz dela é Eu- tão penetrante que eu só quietei depois que fechei esse show dela. Não, e não é só a voz, amiguinho. Ela é um ser humano maravilhoso. Eu gravei o clipe com ela. Vou mandar um beijo muito gostoso, Mari. Muito obrigada por acreditar em mim e me chamar para ser intérprete desse trabalho. Fiquei muito feliz. A música, então, eu gosto de funk raiz, mas eu estou experimentando outras coisas. E eu quero muito cantar um rap. Eu acho que eu É posso isso cantar que o que eu queria saber. quiser, da forma que eu quiser. Então, eu quero muito cantar um rap, fazer um feat com uma cantora de rap, um cantor de rap, ou então uma cantora e um cantor e eu. Eu tô pensando nisso. E eu acho maravilhoso, vem muita coisa boa aí. Olha aí, Vem gente, mandem músicas, qualquer coisa, hein? música nova, Raps. vem projeto novo, vem hashtag Carta pra Pepita no teatro, então vem muita coisa boa. Olha, A gente vai pisar no teatro com que monólogo maravilha. e eu vou comandar esse monólogo e vai ser maravilhoso. Em breve vocês vão ter informação sobre isso e vai ser maravilhoso. Então, assim, a dica que eu dou pra você, o nosso tempinho já tá acabando. Eu amei pisar aqui, amor. Muito obrigado por esse seu convite. Eu quero falar pra você que tá assistindo esse vídeo, muito obrigado por me permitir entrar na sua vida. Eu não sei de que forma, eu não sei de que maneira. De repente pode ser menor do que um grão de arroz, mas eu tenho certeza que eu faço a diferença na sua vida. E continue acreditando na diversidade, porque você faz parte da diversidade. Você é a diversidade, da forma e da maneira que você quer viver a sua vida. A sua vida não é um script de novela, de seriado, de minissérie. A sua vida, quem dirige é você. Não existe um diretor. E quem comanda ela é você. Então, quando você passar por algumas situações, volte a fita lá atrás, que de repente você permitiu passar por isso. Então, a partir de agora, não se permita passar por nada que não for do seu merecimento. E quando você tiver coisa para fazer ou resolver, fique quieta. Na hora certa, você levanta a sua taça da sua vitória. E nunca desista de nada. Tropece, cai, escorrega, leve beliscão, mas desistir, nem pensar. A virtude de nós, seres humanos, é tentar várias vezes. E você é um ser humano foda. Só para de acreditar nos outros e acredita em você. Porque eu, Pepita, acredito em você. Ai, meu Deus. Pepita sincera, né, não? Maravilhosa. Amiga, obrigado Obrigada a demais. você. Eu quero logo passar logo essa situação que a gente está passando e a gente se vê, se dá um abraço bem gostoso e eu fazer muita bagunça nesse palco, porque esse palco tem história. Eu amei fazer parte dessa primeira história. Saudades demais. Obrigado milhões de vezes. Vacinar todo mundo, né? Sim, Importantíssimo. sim, sim. E outra coisa, para com essa mania de quando você for vacinar, perguntar a marca. A única coisa que você tem que fazer é jogar seu braço e acreditar na sua saúde. Porque você vale muito e tem muita coisa para você caminhar ainda. Um beijo, um cheiro bem gostoso para todos vocês. Se ame muito, intensamente. E a vida é sua. Viva ela intensamente. Um beijo e um cheiro. A vez do amor.